Sexta-feira, 24 de abril de 2020. Hoje, na nossa série de lives temáticas, insanas temáticas, hoje eu vou falar com você a respeito da cadeira elétrica. Já estou aqui com a minha Bíblia Guerreira, né, que tem me acompanhado aí já há bastante tempo. Bastante tempo já essa Bíblia aqui. Ela nem sai de casa. Fica guardada em casa. E hoje eu vou falar com você então sobre esse tema, cadeira elétrica. Vamos entrando aí, 5 horas da manhã. Aleluia, Deus é bom. Bom dia para vocês. Bom dia, Wildman. Bom dia, Franilson. Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Rita. Bom dia, Alex. Tá acordado, Alex? Ou tá dormindo? Bom dia, Cristiane. Bom dia, Viviane. Amanhã é meu aniversário, né? 25 de abril. E a melhor forma de começar o aniversário é aqui na live, né? Então amanhã temos live às 5 horas da manhã. Live especial, né? Vai ser meu aniversário, mas quem vai ganhar presente vai ser você na minha live aqui amanhã. Então não deixe de participar. 5 horas da manhã. E se você quiser me dar um presente também, tá? Você pode mandar um direct aí que eu te mando o número da conta. Você mandar uma oferta de presente. Entendeu? Glória a Deus. 24 de abril. Essa é uma data também que tem memorial, né? Memorial. Tenho falado sobre memoriais, né? De nós termos datas marcadas nas nossas vidas que nos remetem às coisas que Deus fez. E eu amo isso, né? Eu amo, quem me conhece aí sabe que eu amo essas datas, né? Eu amo essas datas, né? Eu amo me recordar daquilo que o Senhor fez. E 24 de abril é uma data especial para mim, né? Por quê? Porque exatamente há 10 anos, no dia 24 de abril de 2010, eu estava pregando pela primeira vez essa mensagem que Deus me deu, chamada cadeira elétrica. Há 10 anos atrás eu preguei pela primeira vez a cadeira elétrica, que é uma mensagem, uma pregação temática, né, que o Senhor me deu. E eu já preguei muitas vezes essa mensagem, né? Preguei ela em 2010, nesse dia, 24 de abril de 2010, é exatamente 10 anos atrás. Depois preguei novamente na Rede Insana, no nosso culto de jovens aqui no Gama. Preguei na época aqui, novamente em 2012. E a partir de então comecei a pregar em alguns lugares. E de lá para cá, já tive a oportunidade de pregar várias vezes em diversos lugares, como eu vou falar aqui para vocês hoje, né? Então, hoje eu quero falar um pouco, né? Quando eu vi que era 24 de abril, e eu sempre me lembro, né, dessa primeira vez que eu ministrei a cadeira elétrica 10 anos atrás, em 24 de abril de 2010. Então eu quis trazer essa mensagem novamente aí, nesse dia, que é um dia que ficou marcado para mim, dia 24 de abril, por eu ter pregado essa mensagem. Então, como eu disse, eu estou aqui com a minha Bíblia Guerreira, essa Bíblia aqui de várias caminhadas, várias jornadas. Essa Bíblia, eu tenho uma história muito especial com ela, inclusive tem aqui os memoriais, né, da minha vida, meu batismo, meu encontro com Deus, meu casamento, minha ordenação, né, o nascimento da minha filha, o nascimento do meu filho, né, e aqui tem tem umas datas aqui, ó, tá vendo?
início de um novo tempo na Comunidade das Nações, dia 27/9/2015, 2018, 28/10, nosso primeiro culto em Santa Maria, né? Então tá aqui uma Bíblia que caminha comigo há muito tempo. E aqui tem uns esboços, ó. O esboço da minha pregação Cai no Poço, o esboço da minha pregação Jogos Mortais, o esboço da minha pregação Cadeira Elétrica, né? Com esses textos aqui. Então essa pregação, né, Cadeira Elétrica, nasceu, como eu falei aqui, há 10 anos atrás, em 2010, 24 de abril de 2010, eu preguei pela primeira vez essa mensagem, né? E então, né, eu separei aqui algumas fotos para poder mostrar, né, a respeito dessa pregação. Então aqui, deixa eu abrir aqui. Essa pregação tá aqui. Isso aqui é meu amor nesse dia. Ela estava grávida, né? Estava grávida aí da nossa primeira filha, Radassa. Em abril de 2010 ela estava grávida. Radassa nasceu em junho, né? Então foi quando eu preguei essa pregação aqui, ó, nesse culto aqui, né? Que, por sinal, esse templo aqui, esse local, esse galpão, hoje é uma igreja Verbo da Vida, fica aqui atrás do meu prédio. Então, na minha janela aqui do prédio, eu vejo esse lugar para eu não me esquecer dos muitos cultos temáticos que eu fiz nesse local, quando nós estávamos ainda nesse local, né? Então, a cadeira elétrica, né? Tá aqui a cadeira, o cenário que a gente montou. E aí nós tínhamos aí o condenado, né? Então, nessa mensagem tem um condenado. Tá aqui meu amor grávida, gente, ó. Tava grávida aí já de abril, maio, junho. Faltava 2 meses para nascer. Então já estava perto de ganhar aqui quando nós fizemos essa rede. E aí tinha essa cadeira aí. Olha que cadeira insana, gente, né? E nessa cadeira elétrica tinha um condenado, né? Que o tema dessa mensagem é justamente a gente fala a respeito, né, de alguém que está condenado à morte, né? Então aqui tinha um condenado à morte e ele foi colocado nesse cenário que a gente fez na cadeira elétrica. Então tá aí, ó. Tá vendo? Olha aí eu. Eu aí, gente, ó. Olha lá. E aí eu ministrando aqui a respeito desse condenado. Olha lá, ele sendo amarrado na cadeira. Foi colocado na cadeira, foi colocado o capuz. Preso na cadeira. Condenado à morte, né? Então, essa é uma mensagem que fala a respeito de como nós, por causa do pecado, estávamos condenados à morte, todos nós, andando que como por um corredor da morte, né? O condenado à morte, ele sempre passa por um processo até chegar no seu, né, na sua execução. Em especial na cadeira elétrica existe o corredor da morte, né? Que é aquele momento em que ele aguarda para ser executado. E eu falo nessa mensagem a respeito de como que todos nós, por causa do pecado, estávamos ali de alguma forma caminhando dentro de um corredor da morte, aguardando apenas a concretização dessa morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, né? Então, o pecado, para quem vive no pecado, é um caminho de morte, né? Então, realmente como um corredor da morte. E a grande questão então é que Jesus toma o nosso lugar, né? Então aí esse é o momento em que Jesus aparece na cadeira elétrica, nessa nossa encenação. Jesus aqui, ele toma o nosso lugar na morte, né? Então esse é o momento aí, ó. Olha aí, que Jesus entra em cena e ele substitui aquele condenado, né? Então, nessa pregação eu faço um momento em que eu fecho a cortina
E quando eu abro novamente, o condenado não está mais lá. Quem está lá é Jesus no lugar, porque Jesus é aquele que toma o nosso lugar na morte. Então, nessa encenação, eu falo um pouco a respeito de como Jesus, então, tomou o nosso lugar na morte, né? Então, esse aí foi, né, a primeira vez que nós fizemos esse tema, cadeira elétrica, essa pregação, né? E talvez você fale assim, ué, mas Jesus não morreu na cadeira elétrica, né? Então, essa é uma reflexão, na verdade, que nasceu a partir dessa escultura que eu vi aqui, ó. Essa escultura foi feita na Europa muitos anos atrás. E quando eu vi essa imagem, eu fiquei meditando, né? No primeiro momento, quando eu vi essa imagem, eu me choquei ali, né? Aquela coisa do religioso, né? De olhar e falar assim, ah, mas isso é uma blasfêmia, né? Jesus não morreu na cadeira elétrica. Mas eu fiquei depois refletindo a respeito, né? No que o autor queria propor, talvez, com essa arte aí. E eu comecei a imaginar a respeito, né? De como que Jesus, se ele tivesse vindo nos dias de hoje, ele teria morrido na cadeira elétrica por amor a mim, né, e por amor a você. E eu fiquei refletindo a respeito disso, Jesus na cadeira elétrica, né? Se ele viesse nos dias de hoje, ele estaria disposto a morrer na cadeira elétrica, mas ele veio na época de uma morte muito mais terrível, que era a crucificação. E eu vou falar um pouquinho sobre a crucificação já já, né? Mas essa então foi a ilustração que a gente fez, colocando Jesus aí na cadeira elétrica, como você está vendo nessas fotos aí, há 10 anos atrás, no dia 24 de abril de 2010. Né? Então, é uma reflexão a respeito desse tão grande amor de Deus. E é claro que a mensagem termina com a cadeira vazia, né? Porque no final eu falo a respeito de como a cruz está vazia, porque Jesus ressuscitou, né? Então, ao terceiro dia, ele ressuscitou e a cadeira está vazia no final da pregação, representando a cruz que hoje está vazia, porque ele venceu a morte, né? Então, essa aí foi em 2010. Depois nós fizemos em 2012, com uma produção um pouco melhor, né? Gente, 2012 nós fizemos novamente esse culto temático chamado Cadeira Elétrica. Na entrada da igreja tinha esses presos aí, né? Pessoas presas por causa do pecado, né? Então, tá aí, ó, Jaqueline, né? Hoje tá aí na CN Gama, firme e forte, uma filha que tá aqui, anda com a gente há muito tempo e tava encenando aí nessa entrada junto com algumas outras pessoas, pessoas que estão presas, né? Por causa do pecado, olha aí, ó. Então na entrada tinha essas grades, né? Tinha essas cadeias e as pessoas estavam ali presas. Logo na entrada, as pessoas chegando para o culto e já se deparavam aí com essas pessoas presas, representando pessoas que estão presas por causa do pecado. E aí, mais uma vez, nós representamos aí o condenado sendo levado, né? Então, nós tivemos essa encenação do condenado sendo levado e sendo colocado, né, na cadeira elétrica. Então, tá aí, tava aí o Erasmo representando esse condenado. Olha aí, ó, sendo levado, sendo colocado na cadeira elétrica, aqui ele sendo preso, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Estão vendo aí direitinho as fotos? Aqui. Peraí. Aqui está o condenado preso na cadeira elétrica, né? E aí, mais uma vez, nós fizemos essa encenação em que Jesus é colocado no lugar dele, né? Então, aí nós fizemos esse Jesus, né, bem ensanguentado para representar um pouco a respeito do que Jesus realmente passou no sentido de cruz, mas com essa reflexão a respeito de Jesus na cadeira elétrica, sabendo que Jesus não morreu na cadeira elétrica, mas se ele viesse nos dias de hoje, ele estaria disposto a morrer na cadeira elétrica por amor de nós, sendo que a cadeira elétrica é uma
pena de morte atual, né? Que ainda é utilizada, inclusive, em alguns lugares. Então, se ele viesse nos dias de hoje, ele poderia ser condenado à morte na cadeira elétrica ou em qualquer outra pena de morte, e ele estaria disposto a morrer por nós nessa pena de morte, mas ele escolheu vir na época do Império Romano, como eu disse, né? Na época de uma pena de morte muito pior do que a cadeira elétrica, que era a cruz, né? Então essa aí era a reflexão, né, a respeito de como Jesus tomou o nosso lugar na cadeira elétrica. E mais uma vez no final nós mostramos a cadeira vazia, porque Jesus ressuscitou, né? Então aí estou eu em uma noite muito especial ali, né, onde vidas foram salvas, pessoas foram transformadas, né, pessoas entenderam, né, o caminho do pecado como um caminho de morte e decidiram abrir mão aí desse caminho para entregarem sua vida a Jesus e viverem uma nova vida com Ele, né, a partir da salvação, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu a cruz, né? E essas pessoas então se entregaram aí para Jesus em mais uma noite de vidas salvas, né? E aqui tá a Radassa, gente, ó. A Radassa nessa que já tinha nascido, tava aí no dia do culto, ó. Enquanto eu pregava, ela comia os seus fandangos aí. Ela tava com 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouco depois dessa primeira ministração da cadeira elétrica, que foi quando a mãe dela estava grávida, e depois essa segunda aí em 2012, né? E depois disso eu comecei a ministrar então sobre a cadeira elétrica em vários lugares, né? Vários lugares do Brasil e até fora do Brasil, né? Essa aqui, por exemplo, foi na Itália. Você vai ver aí, ó, Sedia Elétrica. Essa foi transmitida na época, ó, Live TV, tá vendo? Foi transmitida na época lá na Itália, né? O pessoal tinha um canal lá que transmitia no Congresso Paso 2 em 2012. Eu ministrei essa imagem aí. É uma foto que foi feita no culto, né? Os tambores aí, o condenado, né? Infelizmente eu não tenho foto de Jesus lá na Itália, né? Mas foi em 2012. E em 2016 eu ministrei lá no CIA, já na Comunidade das Nações. No nosso culto de jovens, nós também tivemos o culto da cadeira elétrica. Isso aí na entrada do CIA, né? O condenado. E aí nós tivemos esse culto aí da cadeira elétrica no culto de jovens lá no CIA, na Comunidade das Nações. Tá aí o condenado, né? O Arthur, fazendo o papel do condenado, sendo levado aí, ó, sendo colocado na cadeira elétrica. Então ali eu pude falar também a respeito, né, desse tema aí, ó. Tá vendo? Tá aí o condenado na cadeira elétrica, a encenação. E depois, né, nós tivemos aí Jesus tomando o lugar, né? O Caio representando Jesus aí, tomando o lugar do condenado na cadeira elétrica. Jesus tomou o nosso lugar, né? Ele foi açoitado, ele foi crucificado e morreu em nosso lugar. Nós éramos esses condenados à morte por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele tomou aí o nosso lugar, né? E nesse aqui, em 2016, novembro de 2016, eu pude falar um pouco a respeito de como Jesus tomou o nosso lugar, né? Olha aí no final, condenado depois de transformado, ressuscitado por Jesus, né? No final a gente celebrando porque ele pôde viver em Cristo. E aqui são pessoas que entregaram sua vida a Jesus aí nesse dia, né? Uma noite de salvação de vidas, né? Ali com esse culto da cadeira elétrica. Então, como eu falei, né? Essa mensagem nasceu a partir do dia que eu vi essa imagem, Jesus na cadeira elétrica, e eu pude então refletir a respeito de como ele
né, poderia, se viesse nos dias de hoje, ele estaria disposto a vir, né, e morrer por nós na cadeira elétrica, né. O texto aqui de Provérbios 24:11, né, que é um texto que, como eu falei, aqui o esboço nessa minha Bíblia das antigas, né, que eu uso desde antes dessa vez que eu ministrei a primeira vez a cadeira elétrica em 2010. Então, Provérbios 24:11 é um texto que fala, né, a respeito de um chamado em Deus, que eu entendo que é uma das coisas que Deus colocou na minha vida, né, me fez entender um pouco a respeito dessa missão, desse entendimento. O texto de Provérbios 24:11 é o texto que diz, 24:11, que diz: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Então, nós entendemos que o salário do pecado é a morte, né? Nós entendemos que o caminho do pecado é um caminho de morte. Romanos fala, né, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz em João 10:10 que o inimigo veio senão para roubar, matar e destruir. Então nós sabemos que o inimigo, ele realmente através do pecado tem matado pessoas, né? E essa é a ilustração, né? Estávamos condenados à morte por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o ponto é que Jesus, ele tomou o nosso lugar aí tomou o nosso lugar aí na morte, né? A Bíblia nos fala isso, né? E um dos vídeos que eu já exibi nessa pregação, né, é esse vídeo que faz uma ilustração a respeito
versos 18 e 19. Escreva-se isso para as futuras gerações. E um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário nas alturas, o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Então, do seu santuário, o Senhor ouviu, cadeira elétrica está aqui, 24/4/2010. Há exatamente 10 anos atrás, quando eu preguei pela primeira vez essa mensagem, cadeira elétrica, há exatamente 10 anos atrás, nesse dia, falando sobre como que o Senhor deixou registrado: escreva-se isso para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado, somos nós que ainda seríamos criados, louvaríamos o Senhor proclamando: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Então o fato é que nós estávamos condenados à morte por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. E toda alma que pecar, Ezequiel escreveu, toda alma que pecar certamente morrerá. O salário do pecado, Romanos 6:23, é a morte, E esse texto de Provérbios 24 diz: liberte os que estão sendo levados para a morte. Quer dizer, existem pessoas que estão caminhando no corredor da morte para serem executadas, para serem mortas, porque o salário do pecado é a morte, o caminho do pecado é um caminho de morte. Então, todo aquele que está num caminho de pecado, ele está vivendo num corredor da morte, às vezes sem saber disso, mas ele está condenado à morte, como nessa mensagem eu mostro sempre aquele condenado. E como eu falei, eu preguei depois de 2010, eu preguei diversas vezes em vários lugares do Brasil, e também na Itália, como eu mostrei aqui. E sempre quando eu prego, eu coloco esse condenado nos representando, condenados à morte por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o fato é que esse texto do Salmo 102 diz que o Senhor ouviu o nosso clamor, e ele veio para libertar os prisioneiros que estavam condenados à morte. Então, do céu ele ouviu o nosso clamor e ele desceu. Ele desceu a fim de libertar os condenados à morte. Então, o Verbo se fez carne e entre nós ele habitou. E ele veio então como homem para tomar o nosso lugar na morte, para tomar o nosso lugar como condenado. Então, quando eu estou pregando essa mensagem, que eu fecho a cortina ali, quando eu abro novamente, passo esse vídeo que eu passei agora, e quando eu abro novamente esse vídeo, essa cortina, Jesus está ali no lugar daquele condenado. O condenado sumiu e Jesus tomou o seu lugar, porque foi exatamente isso que aconteceu. Jesus tomou o nosso lugar na morte. O castigo que era para nós foi dado para ele, e então ele se colocou no nosso lugar na morte. E como eu falei aqui, essa reflexão da cadeira elétrica é a reflexão de que se Jesus viesse nos dias de hoje, ele estaria disposto a morrer na cadeira elétrica, uma pena de morte que é horrível. Porém, ele veio na época do Império Romano, na época em que as pessoas eram condenadas à crucificação, uma pena de morte aí muito pior, muito pior do que a cadeira elétrica, incomparavelmente. O filme, está me perguntando, aquela cena lá é do filme A Espera de um Milagre, que fala um pouco a respeito de algumas pessoas no corredor da morte. Mas quando você vai estudar, e para fazer essa mensagem há 10 anos atrás, eu pude estudar sobre todas as penas de morte, e você descobre então que, eu quero completar com isso, que é o que eu sempre enfatizo nessa mensagem: a cruz, ela foi a pior pena de morte que já houve na história da humanidade. Então, por mais que a gente olhe para a cadeira elétrica, para a câmara de gás, para a injeção letal, que são 3 penas de morte que ainda existem atualmente no mundo, cadeira elétrica, pouco utilizada em pouquíssimos lugares, alguns estados americanos e alguns poucos lugares da Europa ainda usam a cadeira elétrica. Hoje se utiliza mais a injeção letal,
ou a câmara de gás, que são duas mortes praticamente sem dor, né? A câmara de gás, o condenado respira uma única vez aquele gás e já morre. A injeção letal também é uma injeção, é uma morte, né? Até pela questão dos direitos humanos aí, com menos dor possível. E a cadeira elétrica ainda é um pouco mais cruel, né? Apesar de que esse filme que foi mostrado a cena, ele exagera, porque eles quiseram intensificar ali a dramatização daquela cena. Porém, a cadeira elétrica ela é muito rápida também para não ser tão cruel, né? Porém, a cruz não. A época que Jesus veio, ele veio na época do Império Romano. E Jesus então passou por uma morte que foi muito mais horrível do que qualquer outro tipo de pena de morte. Para você ter uma ideia, na época da crucificação, na época do Império Romano, até a palavra cruz era considerado como uma palavra ofensiva. As pessoas nem sequer mencionavam a palavra cruz, porque era algo tão horrível, destinado apenas aos piores, né, aos malfeitores ali, aquelas pessoas realmente que a sociedade queria se livrar deles, né? Então era tão horrível que até essa palavra era como um palavrão, era como uma palavra ofensiva, a palavra cruz, né? E Jesus, ele não foi só crucificado, né? Eu quero lembrar aqui com você que antes de ser crucificado, Jesus passou pelo Getsêmani, onde ele chegou ao ponto de suar gotas de sangue, e depois do ápice da agonia que ele viveu no Getsêmani, ele foi levado para ser açoitado. Ele passou a noite preso e logo no dia seguinte ele foi açoitado. E o açoitamento era isso aí que o Mel Gibson retratou no filme A Paixão de Cristo, com muito detalhe, né? Porque a Bíblia fala sobre açoitamento e às vezes a gente não tem noção do que era o açoitamento. O açoitamento, de acordo com os relatos históricos e científicos do que era na época do Império Romano, era algo muito terrível, muito cruel. A pessoa que era, a pessoa que era açoitada ali, né, ela levava uma surra até quase morrer, né? Acredita-se que dava-se 39 porque 40 matava o condenado, né? Então você vê aí a riqueza de detalhes no filme do Mel Gibson, que traz esses, não é nenhum exagero, mas é uma realidade, né, do que era realmente o açoitamento, né, como a gente vê nessas cenas aí do filme Paixão de Cristo. Então isso aí é bem fiel ao que a história fala, né, ao que os cientistas, os historiadores falam a respeito do que era um açoitamento, né? Então a pessoa era realmente rasgada. E isso tem tudo a ver, né, quando a gente olha, por exemplo, para o texto ali de Isaías 53, quando você olha ali para o texto de Isaías 53, fala esse texto profético que mostra a crucificação, né? Isaías ele fala aqui, né, a respeito de como que Jesus se tornou desfigurado ali, né? Eu vou ler para você, enquanto você vê essa cena aí. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos, né? Então tá aqui, ó. Tá aqui Isaías 53, né? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, né? Eu acho muito forte aqui quando esse texto fala que ao Pai, né? Contudo, aqui esse texto aqui, ó, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então, como é forte quando esse texto de Isaías diz que foi da vontade do Senhor, né? Foi da vontade do Senhor aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, né? Esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Então, a gente lembra aí que Jesus não foi só açoitado, né? Que Jesus foi também
não foi só crucificado, ele foi açoitado, né? E depois, então, ele foi levado para a cruz, né? Esse momento aí da paixão de Cristo é o momento da crucificação, que nos lembra, inclusive, que a cruz não era para Jesus, né? Por isso ali, ó, você vê os caras forçando para poder, né, puxá-lo, esticá-lo ali naquela cruz para ele poder ser crucificado, justamente porque a cruz não era para ele, né? A cruz era para Barrabás. Então ela era feita sob medida para o condenado e ela não foi feita na medida de Jesus porque a cruz não era para ele, né? Então ele tomou o seu lugar, tomou o nosso lugar, tomou o lugar de Barrabás, que nos representa ali, né? E tomou uma morte que não era para ele. E aí você vê nesse filme aí, com essa riqueza de detalhes, né? Com essa riqueza de detalhes a respeito de como a cruz era, sem dúvidas, muito mais horrível, muito mais terrível do que a cadeira elétrica, né? Então eu li muito a respeito, leio muito a respeito da crucificação. Existe um médico legista americano, que passou cerca de 50 anos estudando a crucificação com toda a sua riqueza de detalhes, né? Fez vários experimentos, fez várias pesquisas, né? Cerca de 50 anos ele escreve um livro com todos os detalhes da crucificação. E ele fala sobre cada uma das coisas que Jesus sofreu ali, desde o Getsemane, quando ele suou gotas de sangue, um fenômeno chamado pela medicina de hematidrose, quando as menores veias do nosso corpo, das glândulas sudoríparas, elas rompem e o sangue sai junto com o suor, né? Então, ali desde o Getsemane, Jesus sofrendo, e ele vai falando sobre cada momento, o açoitamento, o momento de carregar a cruz, o momento da crucificação, o momento das suas mãos, né, que era um cumprimento de uma profecia do Salmo, traspassaram-lhe as mãos. Então ele vai falando sobre todos os detalhes ali dessa crucificação, né, para que a gente possa entender, né, que Jesus passou por um tipo de morte horrível, 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 sem comparação, sem precedentes, né? Essa cena aí da crucificação é uma cena muito forte, né, que mostra com a riqueza de detalhes um pouco a respeito do que era de fato aí a crucificação, o que Jesus fez por mim e por você. Nós estávamos condenados à morte, né, e ele foi no nosso lugar, né? Jesus se colocou no nosso lugar. Se fosse nos dias de hoje, ele estaria disposto a morrer na cadeira elétrica, eu não tenho dúvidas disso, né? Ele estaria disposto a morrer em qualquer uma pena de morte por amor a mim e por amor a você. Mas ele veio na época da crucificação, né? Ele veio na época do Império Romano e sofreu uma morte como nenhuma outra na história, né? Nesse texto de Isaías 53 fala: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Então o Senhor tomou o nosso lugar por amor a nós. Ele se entregou e pôde dizer ali, né, como nessa cena: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele pôde concluir entregando a sua vida por completo. Aí, né, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Senhor, aquele que morreu por amor a nós, né? Aquele que se entregou na cruz. Então essa foi a mensagem da cadeira elétrica, a mensagem, na verdade, da cruz, apenas trazendo para os dias atuais e representando aí a cadeira elétrica, porém mostrando no final, quando as cortinas fecham novamente e a gente abre novamente as cortinas, a cadeira está vazia. Por quê? Porque Jesus venceu. A cruz está vazia. Eu amo o símbolo da cruz, a imagem da cruz vazia, porque eu olho para a cruz vazia e eu me lembro que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte, que ele fez isso por amor a mim.
Há muitos anos atrás, já nessa época, em 2010, quando eu preguei a cadeira elétrica, eu falava algo que hoje eu vejo as pessoas fazendo, e eu acho lindo isso, que é quando eu falava que o símbolo do amor não deveria ser um coração. O símbolo do amor deveria ser uma cruz. Porque o maior amor da história do universo foi manifestado numa cruz, né? Então, o símbolo do amor não deveria ser um coração, deveria ser uma cruz. E hoje eu vejo as pessoas fazendo artezinha, né, colocando cruz igual coração, né? É o maior amor que existe. E eu creio nisso, sabe? O maior amor que existe é uma cruz vazia. É nós olharmos e sabemos que Jesus tomou o nosso lugar, né? Que ele morreu, que ele se entregou, mas que ele ressuscitou e que ele voltará, né? E que ele voltará. Então essa é a promessa. Então o salário do pecado é a morte, e toda alma que pecar certamente morrerá. Mas o mesmo texto diz, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus, ele não só morreu, ele ressuscitou para nos dar vida. E a promessa é de que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, a verdade é que essa mensagem tem salvado muitas pessoas ao longo dos anos, né? Ao longo das décadas, ao longo dos séculos. A mensagem do Jesus que ressuscitou. E todo aquele que crê, né, não será confundido, a Bíblia diz. Ele olhou do céu e desceu para resgatar os condenados à morte. Eu era esse condenado. Eu estava no corredor da morte. Eu estava condenado à morte e ao inferno por causa do pecado. Mas Jesus tomou meu lugar naquela cadeira, naquela cruz, né? Na ilustração da pregação a cadeira, mas tomou meu lugar na cruz. Ele morreu no meu lugar, né? E quando eu escolho esse caminho, quando eu escolho esse sacrifício, quando eu escolho esse Salvador, quando eu olho para a minha vida e sei que por mim mesmo eu não poderia me salvar, mas que existe alguém que tomou o meu lugar, e eu recebo esse sacrifício, eu recebo esse sangue na minha vida, então eu sou curado, né? E um dos testemunhos que eu tenho dessa pregação da cadeira elétrica está no prefácio do meu livro, Colecionador de Testemunhos, do volume 1. O prefácio do meu livro, eu quis colocar alguns relatos de algumas pessoas que tiveram sua vida transformadas de alguma forma através do meu ministério. E uma delas foi um homem que foi salvo, né? Um jovem que foi salvo aí, nessa mensagem da cadeira elétrica que eu preguei em Iporã. Iporã, interior do Paraná. Ele morava lá na época e ele foi salvo. E depois de muitos anos, ele me mandou o testemunho, né? Depois de muitos anos que eu preguei lá em Iporã, ele me mandou o testemunho, né, de que ele havia sido salvo, que ele havia se convertido, entregado a vida dele para Jesus naquele dia que eu preguei lá em Iporã essa mensagem cadeira elétrica. E aí ele me contou esse testemunho e eu pedi para ele, né, digitar isso que eu queria colocar na introdução do meu livro Colecionador de Testemunhos. Então foi isso aqui, ó. Tenho 37 anos e moro na cidade de Palotina, no Paraná. Minha família sempre foi católica praticante, conheci a bebida e o cigarro através do meu pai. Não me adaptei ao cigarro, pois me dava falta de ar. Vivi em busca de algo que sentia que faltava em minha vida, e procurei no álcool e no sexo sem compromisso encontrar a resposta para a felicidade. Cheguei aí desmaiado para o hospital 2 vezes por causa da bebida. Meus amigos da Igreja Evangélica Sagradas Missões da cidade de Iporã, onde residia, nunca desistiram de mim e sempre me convidaram para participar com eles do culto. E após vários convites, aceitei ir ver uma tal cadeira elétrica. Foi quando eu fui pregar lá e foi anunciado que seria esse culto cadeira elétrica. E esse Reginaldo, esse rapaz, ele ficou curioso com esse tema e ele decidiu aceitar o convite. Parecia insanidade, pois toda a mensagem pregada pelo pastor Ivan Júnior naquela noite era para mim, do início ao fim do culto. Através dessa ministração, Deus me fez perceber o quanto me amava e me quer junto dele. Percebi que eu estava condenado no corredor da morte, mas que Cristo interveio. Apagou as acusações contra mim e morreu em meu lugar, e hoje tenho vida e liberdade. Hoje vivo por ele.
Lidero jovens e tento lhes mostrar que por trás de um ato insano de Jesus, todos temos a oportunidade de viver, né? Então esse Reginaldo, lá de Palotina, no Paraná, ele foi salvo, foi um daqueles que foram salvos através dessa mensagem aí, né, da cadeira elétrica, justamente por entender que ele estava num caminho de morte e que Jesus interveio, como ele falou aqui nesse texto, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, Provérbios 24:11, liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Jesus tomou o nosso lugar, né? Nós estávamos condenados nesse caminho de morte, mas Jesus, ele tomou o nosso lugar na morte para que nós pudéssemos ser salvos. Ele veio para resgatar os prisioneiros, ele veio para resgatar aqueles que estavam no corredor da morte, caminhando trêmulo para a matança, como diz Provérbios 24:11. E hoje, no dia 24 de abril, 10 anos depois de eu ter pregado pela primeira vez cadeira elétrica, há 10 anos atrás, exatamente nesse dia, eu estou aqui mais uma vez, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor e proclamando aquilo que Ele fez por mim e por você naquela cruz. Jesus tomou o nosso lugar. Nós estávamos no corredor da morte, mas a partir do momento que nós o reconhecemos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio para dar, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa. Todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós podemos escolher, né? E essa escolha é uma escolha diária. É todos os dias você olhar e dizer: Senhor, eu escolho a vida, eu escolho o teu caminho, né? Eu não quero o corredor da morte, eu não quero o caminho de morte, eu não quero o pecado, eu quero a vida eterna que o Senhor conquistou para mim, né? O Senhor nos chamou para viver a vida que o Senhor tem para nós, uma vida em abundância, né? O céu que começa aqui, né? O céu não é só um lugar para onde eu vou um dia, o céu é uma realidade. A partir do momento que eu recebo Jesus, eu recebo o dono do céu, eu recebo o rei do céu, e por isso eu passo a viver o céu hoje, né? Então, hoje eu queria trazer a memória, né? Porque esse texto do Salmo 102 ele fala que fique registrado que uma geração que ainda será criada louvará o Senhor dizendo: do santuário nas alturas ele olhou para a terra e desceu a fim de resgatar aqueles que estavam condenados à morte. Salmo 102, né? Então, fique registrado isso. Então ele fala que nós o louvaríamos dizendo isso. E hoje nós podemos louvar ao Senhor proclamando aquilo que Jesus fez por nós. Ele nos resgatou da morte e do inferno. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz, né? Como está aqui nessa Bíblia minha, né? Todos esses textos, ó. Ezequiel 18:20, que fala que toda alma que pecar certamente morrerá. Esse é meu esboço, ó. Esboço das minhas pregações nessa Bíblia aqui, de mais de 10 anos atrás, né? Ezequiel 18:20, toda alma que pecar certamente morrerá. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Provérbios 5:3 e 5 fala sobre o caminho do adultério e da prostituição, que era um caminho de morte. A mulher imoral, né? E esse era o caminho da morte onde eu estava. Salmo 102:18, que foi o que eu li aqui para vocês, né? Que do santuário ele olhou para resgatar os prisioneiros à morte. Eclesiastes 7:26, 1 Coríntios 6:9 fala sobre os pecados que levam à morte. Hebreus 2:14, né? Eu também amo esse texto de Hebreus, deixa eu ler aquele para vocês, espera aí. Hebreus, vamos terminar com esse texto também. Hebreus, eu amo esse texto aqui de Hebreus também, que ele seja um memorial nas nossas vidas. Hebreus 2, aqui ó. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana,
para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Né? Então aqui ele, como eu escrevi aqui, ó, eu desci à terra para participar do seu jogo. Né? Outra mensagem minha, Jogos Mortais. E aqui ele fala isso, né? Que ele participou da condição humana para derrotar aquele que tem, né, o poder da morte, né, como diz esse texto aqui de Hebreus 2,14, e resgatar aqueles que estavam por toda a vida escravizados, né, pela morte. Tiago, capítulo 5, verso 20, o apóstolo Tiago termina a sua carta dizendo: não sabem que aquele que fizer converter do erro um pecador salvará uma alma da morte e do inferno. Né? Então, quando você prega o evangelho, como eu mostrei o testemunho desse rapaz que se converteu e hoje é um líder de jovens, através dessa minha pregação da cadeira elétrica lá em Porã, no Paraná, e tantos outros, né? Quando você mostra para alguém que Jesus tomou o seu lugar e essa pessoa reconhece esse sacrifício, abre mão do corredor da morte, da vida de pecado, e decide entregar sua vida para Jesus, Tiago, no capítulo 5, no verso 20, está dizendo que você salvou uma alma da morte e do inferno. E o Salmo 40, que fala que o Senhor me resgatou do poço, né, da destruição, do atoleiro de lama, firmou os meus pés sobre uma rocha, e muitos verão isso e crerão nele por causa disso, que é o que tem acontecido hoje. Então, que nós possamos nunca nos esquecer, né, que seja um memorial perpétuo daquilo que Jesus fez por nós. Hoje eu estou trazendo à memória, 10 anos depois dessa primeira vez que eu preguei a cadeira elétrica, no dia 24 de abril de 2010. E eu estou aqui 10 anos depois lembrando que essa mensagem tem me acompanhado na minha vida. A mensagem de um Deus que me amou ao ponto de tomar o meu lugar na morte e que ele me salvou da morte e do inferno e também me levantou para que através da minha vida outros possam ser salvos como pessoas estão sendo. Então hoje, se você está no corredor da morte, né, eu quero dizer para você, Jesus tomou o seu lugar. Ele morreria por você na cadeira elétrica, mas ele escolheu morrer na cruz, que era muito pior. E ele tomou o seu lugar na morte, para que você possa entregar sua vida a ele e dizer: eu quero Jesus, eu quero a vida, eu escolho a vida. Eis que eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Hoje você pode escolher a vida e a vida em abundância. Como que eu escolho isso? É quando eu me rendo a ele. É quando eu paro tudo e digo: Senhor, eu não posso me salvar sozinho. Eu sou um pecador. Eu preciso de um Salvador. Vem na minha vida, perdoa os meus pecados, muda a minha história. E quando você faz isso, você recebe essa salvação, sabe? Essa confissão, ela é constante nas nossas vidas. Constantemente eu estou dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor como meu Salvador. Senhor, eu não posso me salvar. Senhor, eu te confesso. Eu confesso que eu preciso do Senhor como meu Salvador. Eu recebo o teu sacrifício, sabe? Quando nós ceiamos todos os meses, nós estamos lembrando disso. O batismo é um memorial perpétuo disso, sabe? Então, constantemente nas nossas vidas, nós estamos nos lembrando que nós não podemos nos salvar, precisamos de um Salvador. E nós temos um Salvador. Alguém que veio, tomou o nosso lugar na morte, morreu, ressuscitou e que em breve voltará para reinar eternamente. E nós, que recebemos esse sacrifício, perdão dos nossos pecados por meio de Jesus, reinaremos eternamente com ele, porque todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, porque ele morreu, ele ressuscitou e nós recebemos esse sacrifício, o perdão dos nossos pecados, e por isso viveremos para sempre. Então essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem do Evangelho. Então a cadeira elétrica nada mais é do que apenas uma forma diferente de mostrar a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem da cruz. E se você já reconheceu, se você já sabe, você já sabe que você já tem a salvação, você tem certeza disso na sua vida, que você, em Jesus, você está salvo, você já o reconheceu, já entregou sua vida para ele. Saiba que você tem uma missão aqui na Terra, dentre tantas coisas que Deus quer que você faça. Uma das coisas principais é que Deus quer que através da sua vida outras pessoas conheçam essa mensagem. É o texto de Provérbios 24:11.
Provérbios 24:11 diz: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Existe uma geração que está caminhando no corredor da morte, e eu e você podemos abrir a nossa boca e mostrar para essas pessoas que elas não precisam morrer condenadas pelos seus pecados, elas podem viver para sempre. Elas não precisam morrer e não precisam ir para o inferno. Elas podem entregar sua vida a Jesus, aquele que tomou o lugar delas na morte, aquele que venceu a morte e o inferno. Então nós podemos libertar os que estão sendo levados para a morte, socorrer os que caminham trêmulos para a matança, como esse texto diz, sendo usados por Deus para alertar essas pessoas e tirar pessoas do corredor da morte. Então saiba disso e faça isso na sua vida, sabe? Proclame essa mensagem da cruz, essa mensagem de salvação às pessoas, sabe? Envia essa mensagem, envia essa live. Ela vai ficar disponível por 24 horas. Envia ela para outras pessoas. Convida pessoas a assistirem isso, sabe? Mostre esses vídeos para essas pessoas. Mostre essa mensagem para outras pessoas. Fale disso para outras pessoas, sabe? Talvez não com essa live, mas com as suas palavras, sabe? Com vídeos. Use o que você puder usar, mas mostre para as pessoas que elas não precisam morrer nos seus pecados. Jesus veio para tomar o nosso lugar na morte, e nele nós podemos ter vida, e vida em abundância. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e que através da sua vida pessoas possam ser salvas, que você possa ter testemunhos e colecionar testemunhos de pessoas que foram resgatadas da morte e do inferno através da sua vida, conhecendo a mensagem do Deus que amou o mundo de tal maneira que veio, tomou o nosso lugar na morte e ressuscitou. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Que Deus abençoe o seu dia, tenha um ótimo dia, né? Que Deus abençoe você e que você não perca de vista aquilo que Jesus fez por você. Amém? Vai encerrar aqui agora o Instagram. Pai, eu quero abençoar essas pessoas, eu quero abençoar seu dia. Pai, em nome de Jesus, que nós nunca percamos de vista. Obrigado porque hoje, no dia 24 de abril, eu posso me lembrar que há 10 anos atrás, no dia 24 de abril de 2010, eu estava pregando essa mensagem e tenho pregado ela tantas vezes. Pai, que nós nunca possamos perder de vista aquilo que o Senhor fez por nós e como que o Senhor nos salvou dos nossos pecados, nos salvou da morte e do inferno. Deus, que nós possamos olhar para o Senhor todos os dias como nosso Salvador, porque está escrito que quando o Senhor fosse levantado, todo aquele que olhasse para ti não seria confundido, todo aquele que invocasse o teu nome seria salvo. E hoje, Senhor, nós somos aqueles que olhamos para ti como nosso Salvador. Não podemos nos salvar. Estávamos perdidos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas o Senhor veio, tomou o nosso lugar na morte, e por causa de ti, por causa do teu sangue, nós temos vida e vida em abundância. Nós te escolhemos, porque está escrito que todo aquele que te escolhe terá vida, porque está escrito que todo aquele que o recebe será salvo. E nós somos salvos por causa não das nossas obras, mas por causa da tua obra na cruz, que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos a vida eterna, a vida em abundância, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós recebemos a vida eterna, nós escolhemos a vida eterna, nós escolhemos o Senhor todos os dias nas nossas vidas. E assim como o Senhor, nós viveremos para sempre. Ainda que morramos, viveremos, ressuscitaremos e viveremos eternamente contigo, porque esse é o destino de todo aquele que em ti crê, e nós em ti nós cremos, Jesus. Amém.